A América pode estar vivendo um grande momento Vietnã na guerra que trava no Oriente Médio, de novo com o Irã. Por pior que tenha sido no Vietnã, acho que isso pode ser ainda pior. Antes de mais nada, foi isto que o presidente Trump publicou hoje de manhã. Ele diz: Trump, acordo é iminente, enquanto as conversas com o Irã sobre desnuclearização começam na segunda-feira. Certo, essa é uma manchete da Breitbart, que o presidente Trump publicou de novo hoje de manhã. Mas a manchete é do dia 2 de agosto. Então, hoje de manhã, o presidente Trump publicou algo divulgado no domingo sobre conversas que deveriam começar na segunda-feira, mas não começaram. E então, na terça-feira, depois de não haver conversas, ele ainda diz, sim, um acordo é iminente. Então ele divulga isso. Agora, isso foi reforçado hoje de manhã pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que disse o seguinte: o que teria sido uma das maiores campanhas militares, ou a maior campanha militar, desde a Segunda Guerra Mundial contra os iranianos. E agora, por causa disso, estamos em negociações com os iranianos. E acho que há uma chance de chegarmos a um acordo, hoje ou amanhã, para abrir o estreito. Certo, do que ele está falando? De um acordo hoje ou amanhã? O lado iraniano está dizendo enfaticamente, em todos os níveis, que não há conversas diretas com os Estados Unidos. Ponto final. Nada está perto. E a única coisa que eles dizem sobre esse Estreito de Hormuz é algo como o que o professor Morandi publicou no X esta manhã. Ele disse que o Irã continuará controlando o Estreito de Hormuz. Aconteça o que acontecer. O controle conjunto com o Irã é o ideal, mas, depois da coalizão Epstein, eles usaram esse termo pejorativo contra o Irã. Nada terá permissão para passar pelo estreito sem o conhecimento e o consentimento da República Islâmica. Isso não me soa muito como um acordo iminente. O que você diz? Com certeza. É uma ilha da fantasia. O Irã parece estar mantendo algumas conversas com Omã. Então, em certo sentido, alguém poderia se agarrar a uma esperança, dizendo que há algumas conversas em andamento, mas certamente nada direto. Exatamente. O professor Morandi tem razão em 2 pontos. Está claro que os Estados Unidos estão caminhando para uma vitória humilhante, seja ela qual for. Uma vitória declarada, quero dizer. Não há como sair disso com alguma honra, com algum resultado concreto. O Irã continuará no controle dos estreitos. Em outras palavras, a posição está pior do que estava antes do ataque de 28 de fevereiro. E pior do que isso, os Estados Unidos perderam credibilidade em toda a região mais ampla do Golfo. Já não conseguem defender seus aliados. O Irã, como você mencionou antes, conseguiu responder de forma assimétrica aos ataques contra o Irã, não atacando de volta os Estados Unidos, mas seus aliados na região. Isso significa que os Estados Unidos se tornam ainda mais claramente não a fonte e o garantidor de segurança e estabilidade, mas na verdade o oposto. A fonte de instabilidade e a fonte do caos. E claro, esse caos no coração da Casa Branca agora está de certa forma se propagando em ondas pelo mundo. E é isso que vemos na Ásia Ocidental neste momento. E você fala sobre a falta ou a perda de credibilidade. Aqui está apenas um exemplo, entre muitos. É só um dos mais recentes. E qual é exatamente o seu entendimento? Quero dizer, hoje você conversa com pessoas literalmente do mundo todo. Como isso está sendo visto? Vamos dar uma olhada aqui. Isto é uma publicação do presidente Trump no Truth Social, de 1º de agosto, e nela ele fala dos parâmetros. Primeiro de tudo, ele diz que não tivemos esse enorme ataque, que seria o maior desde a Segunda Guerra Mundial, como Scott Bessent mencionou há pouco, porque eles basicamente imploraram a mim. Eles queriam que eu não realizar um ataque, e por isso não vamos realizar. O que veio a público depois foi que o lado saudita, Mohammed bin Salman, ficou furioso com Trump e gritou para que ele não lançasse o ataque, porque ele próprio, em relação ao seu comentário sobre a simetria, seria quem receberia isso. É mais provável que tenha sido isso que realmente aconteceu.
Mas em 1º de agosto, o presidente Trump disse então que os parâmetros de um acordo tinham sido acertados. E isso incluiria a abertura imediata, completa e total do Estreito de Hormuz. Então, 2 dias depois, em 3 de agosto, ele disse de novo que a liderança iraniana está sendo dúplice, mas está implorando para conversar comigo. Espere, você acabou de dizer que 2 dias antes o esboço já tinha sido concluído. Aí ele segue dizendo: temos o bloqueio, estamos no controle do Estreito de Hormuz. Nada passa sem que a gente queira, e não faremos nenhum acordo a menos que haja rendição total por parte do Irã. Quero dizer, essas coisas são quase contraditórias entre si, até no intervalo de poucos dias. E são o oposto do que sabemos, ou pelo menos do que ouvimos, que estava acontecendo em outro lugar, ou seja, com a Arábia Saudita. Como tudo isso afeta, na visão das pessoas ao redor do mundo, sejam adversários ou aliados, a percepção sobre a palavra e a capacidade estratégica dos Estados Unidos? A tragédia neste momento é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Têm um poder militar imenso, e há claramente a crença de que o poder militar vai lhes dar influência, vai lhes dar a capacidade de moldar a realidade. Lembrem-se do slogan neoconservador do começo dos anos 2000. Impérios moldam a realidade, impérios fazem o clima. E de vez em quando você pega um país pequeno e dá umas bofetadas nele, só para provar que pode fazer isso. Depois, nós interpretamos o que aconteceu, porque controlamos a narrativa. O que aconteceu agora, e esse é o segundo ponto, é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Tornaram-se prisioneiros das próprias ilusões de que realmente podem moldar a realidade. A realidade está voltando e mordendo os Estados Unidos com bastante força nos calcanhares. Você não pode moldar a realidade. A realidade acabará voltando. Quanto à forma como tudo isso é visto no resto do mundo, há uma mistura de tristeza, porque um país antes grande, uma potência antes grande, e uma nação com muitas pessoas extraordinárias foram tão humilhados. E é preciso dizer, embora ninguém goste de fazer isso, que Trump, claramente agora mais ou menos na metade de seu segundo mandato, está perdendo o controle. Claramente, a suposta vitória com o sequestro na Venezuela, nos primeiros dias deste ano, subiu a cabeça dele. Aquele momento de decapitação, a captura de Maduro, foi considerado, sabe, uma forma tão limpa e eficaz de conseguir algo. Mas é claro, não é. E no fim das contas, isso é prisioneiro da incapacidade dos Estados Unidos ou de Washington de fazer diplomacia. E é claro, isso atravessa diferentes governos. É tão fácil culpar o Trump. E claro, ele pode muito bem ser responsável por muita coisa, inclusive por essas declarações ridículas e contraditórias dia após dia sobre os ucranianos implorando por paz. E claro, não há nada de substancial nisso. Mas é precisamente essa capacidade de se isolar da realidade, e isso é o ponto culminante de um processo de longo prazo. Nós culpamos Trump, mas a minha Beth Noir pessoal é Jake Sullivan. Eu até já esqueci quem era o secretário de Estado durante o governo Biden, porque na verdade era Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional. E claro, foi Jake Sullivan quem elaborou as alegações do Russiagate em meados de 2016 contra Trump, em primeiro lugar, quando basicamente inventou tudo. Anthony Blinken era o secretário de Estado, aliás. Perdão? Anthony Blinken era o secretário de Estado. Anthony Blinken. Eu tinha esquecido, porque claramente era o Jake. Sim. Acho que o papel de Jake Sullivan, quando os livros de história forem escritos, será visto, nos últimos 10, 15 anos, como posso dizer, o grande cardeal por trás de muita coisa disso. Sabe, Richard, é interessante. Nós exibimos isso uma semana mais ou menos depois que Lindsey Graham morreu inesperadamente ao voltar da Ucrânia, não faz muito tempo. Havia alguns trechos de um documentário que será lançado em breve, mostrando Lindsey Graham em um carro, conversando com Jake Sullivan do governo anterior.
Estamos falando dele nesta guerra, não de quando ele estava no poder, mas aparentemente só porque ele está se manifestando durante o governo do presidente Trump. E esse cara ainda está falando com pessoas. Mesmo estando fora do poder, ele não está sem influência. Isso é ainda pior do que eu pensava. Eu achava que já era ruim, mas se Jake Sullivan, como eu disse, ele é a minha Bete Noire, ainda consegue puxar os cordões por trás da cortina, então estamos mesmo em sérios apuros neste momento. Se esse é o homem que, na prática, ele foi o mentor da guerra russo-ucraniana, absolutamente nenhum compromisso, nenhuma diplomacia, endurecendo a postura. E claro, isso encorajou Zelensky e os etnonacionalistas no poder em Kiev, levando as coisas a um desfecho catastrófico no início de 2022, com a invasão russa. E agora, se ele está agindo nos bastidores, nada de bom vai sair disso. Na verdade, é apenas um aprofundamento dessas guerras. E claro, outro ponto que tenho certeza de que vamos discutir é como esses dois conflitos, o ucraniano e o do oeste asiático, essas culturas, estão começando a se fundir. E há muitos comentários sobre isso no momento, mas há muitos indícios disso. E o fato de a Ucrânia estar justamente tentando ampliar o escopo da guerra, atrair os Estados Unidos, mostrar aos Estados Unidos que a Ucrânia agora tem um exército calejado em batalha, que suas tecnologias de drones, suas técnicas com drones também, e suas defesas contra drones, que é claro, eles compartilharam com Israel, por exemplo. Tudo isso é uma forma de provar o quanto ela pode ser útil. Sim, o quanto ela pode ser útil. Essa é uma imagem impressionante, com incêndios por toda parte. E segundo a contagem mais recente, há 46 guerras acontecendo no mundo neste momento. Há uma série de conflitos na Ásia Ocidental, claro, o da Ucrânia, o Sudão, a Birmânia e tanta coisa mais acontecendo. Mas o pior é que não tem ninguém tentando reduzir isso, tentando apagar esses incêndios. E essa é uma imagem forte, a desses incêndios. Onde estão os bombeiros? Os bombeiros costumavam ser as Nações Unidas, em parceria com as grandes potências, com suas responsabilidades no Conselho de Segurança da ONU. E não é só os Estados Unidos que estão abdicando de suas responsabilidades. São também o Reino Unido e a França, como membros permanentes, que nos últimos 10, 15 anos tentaram usar as Nações Unidas como uma plataforma para ampliar o conflito, para travar conflitos, em vez de usá-las como um fórum para a resolução desses conflitos. Sabe, Richard, se eu puder usar a sua analogia, é como se alguém tivesse trocado os tanques de água do caminhão de bombeiros por querosene. Então parece que eles só estão jogando mais combustível nos incêndios. Ninguém quer apagá-los. E na verdade, aqui está um exemplo perfeito disso. Uma ótima transição para outro assunto. Aqui temos um exemplo nos Estados Unidos. Se Jake Sullivan não está mais em cena, pelo menos não diante das câmeras, e se Lindsey Graham agora saiu do palco, e talvez Sullivan esteja ligado a isso, ele foi substituído ou alçado por outro, o general Jack Keane. Lembre-se, essa história começa em 7 de abril, quando entramos em cessar-fogo. Iniciamos a operação em 28 de fevereiro. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz em 2 de março. E depois também acabamos impondo um bloqueio naval. Mas em 7 de abril, entramos em cessar-fogo. E a razão foi que o Irã queria conversar sobre negociações envolvendo o Estreito de Hormuz. E até 17 de junho, de fato assinamos um acordo que incluía o Estreito de Hormuz. Foi a única coisa do acordo com a qual concordamos. Todo o resto foi negociado ao longo dos 60 dias seguintes, ou talvez mais tempo. Os dois presidentes assinaram, e o acordo era que removeríamos nosso bloqueio naval e, portanto, abriríamos nossa parte do estreito, que estávamos fechando. Tudo isso tratava da navegação iraniana entrando e saindo, e eles removeriam sua interferência e sua tentativa de organizar e controlar a navegação pelo estreito. Quase nada do que ele disse era verdade. Na verdade, a maior parte foi uma mentira
descarada. Mas ele fala com tanta convicção. Primeiro, a história começou em 7 de abril. Do que ele está falando? Nós começamos uma guerra em 28 de fevereiro. E tudo isso levou... Aí ele mente e diz que o motivo de termos chegado a um cessar-fogo em abril foi porque o Irã veio nos implorar por um cessar-fogo para negociá-lo no Estreito de Hormuz. Não há verdade nenhuma nisso. Na realidade, fomos nós que quisemos o cessar-fogo, porque vimos que estávamos ficando sem todos esses mísseis e outras munições, e não estávamos reabrindo o Estreito de Hormuz. Então tentamos ver se dava para seguir pela diplomacia, por um bloqueio, ou seja lá o que fosse. E aí tem essa última parte, em que ele diz, escutem, basicamente a culpa é deles, e eles têm que vir até nós. Quer dizer, como é que se lida com algo assim? Com certeza. E só mais um detalhe sobre tudo isso. Depois que o memorando de entendimento foi assinado, parte do acordo era que os navios usariam o Canal do Norte, por assim dizer, que estava sob controle iraniano. Mas, alguns dias depois, e acho que era um navio britânico, que talvez seja típico, 3 navios tentaram, em uma violação completa e flagrante do que havia sido acordado, usar o Canal do Sul, a rota omanense. Então foram atacados por causa disso. E isso, é claro, acabou levando ao fim do memorando de entendimento, ao fim do cessar-fogo e assim por diante. Então, como você disse, quase todos os detalhes, tirando o Z e as vírgulas, eram informações falsas. Além disso, quero dizer, mais fundamentalmente ainda, ele disse que a única coisa que os Estados Unidos deveriam fazer era suspender nosso bloqueio. Todo o resto, segundo ele, seria negociado. Isso é absolutamente falso. O texto dizia que deveríamos suspender imediatamente nossas sanções energéticas contra os iranianos. Deveríamos liberar os ativos congelados deles. Essas eram algumas das coisas que deveriam acontecer de imediato, logo de início. E parte disso falava de um fundo de recuperação de 300 bilhões de dólares que nós deveríamos financiar para eles e assim por diante. Nada disso aconteceu. Na verdade, as sanções foram suspensas por alguns dias. Depois, nós as restabelecemos e ainda acrescentamos mais sanções, o que, é claro, também foi uma violação direta do memorando de entendimento. Mas, quero dizer, veja, quando ele fala para um público americano, ninguém sabe dessas coisas, e as pessoas simplesmente aceitam isso pelo que parece ser. A maioria, pelo menos. Mas outras pessoas, ao redor do mundo, voltando ao nosso tema de um instante atrás, estão muito cientes do que estava no memorando de entendimento, de qual foi a sequência dos acontecimentos, de quando a história começou e por que começou. Isso está muito claro para elas. Que dano isso causa à nossa capacidade de conseguir um acordo agora? Com certeza. É um equivalente, por assim dizer, de fato, à Síndrome de Minsk. A paz de Minsk, que mencionei antes sobre a guerra na Ucrânia. Havia uma certa sequência, e Minsk II tentava ser mais preciso sobre o que deveria acontecer. E o Ocidente simplesmente voltou atrás desde o início. É por isso que hoje, quando há as pombas dentro da Rússia e em outros lugares pedindo algum tipo de cessar-fogo, a Rússia, e Putin em particular, não vai aceitar isso. Porque um cessar-fogo seria usado, como eles dizem, para rearmar a Ucrânia além da implantação das forças da chamada coalizão dos dispostos. Não resta muito disso na Ucrânia e assim por diante. Então o mesmo se aplica à Ásia Ocidental. As duas guerras estão conectadas, no sentido de que há uma incompetência diplomática e o fato de os Estados Unidos não serem um parceiro confiável. E claro, a União Europeia, como acabamos de ouvir com Ursula von der Leyen, está em completa negação, mesmo diante dos fatos apresentados por esse assessor alemão, que deu os dados, apresentou os números, e eles se recusam a acreditar que Putin, que a Rússia, será forçada a fazer concessões, que será forçada a capitular, assim como a ideia que a Pérsia, o Irã, vai capitular em algum momento. Isso não vai acontecer. Em nenhum dos dois casos. A Rússia vai continuar lutando até alcançar algum nível mínimo de uma ordem de paz aceitável. Aliás, esta guerra, é claro,
todas as guerras não terminam simplesmente com a assinatura de um pedaço de papel. É preciso haver uma base social e algo que sustente uma ordem de paz. E no momento na Europa e na Ásia Ocidental, não há nada que a sustente. Sabe, ou o fator subjacente é uma vitória militar completa, como foi no caso da Alemanha nazista, em maio de 1945, ou do Japão, em agosto e setembro de 1945. Mas neste caso, sabe, é isso ou nada. Agora, claro, os linha dura dos dois lados estão pedindo isso. Sabe, ou temos de alcançar uma vitória militar total, ou qualquer outra coisa será apenas um armistício, e não paz. E é por isso que, por causa dessa síndrome de Minsk, que se aplica tanto à Ásia Ocidental quanto ao conflito na Ucrânia, existe esse nó górdio tão difícil de desatar para se chegar no fim a algum tipo de paz. Sim, talvez essa seja uma das coisas mais profundas que você disse aqui hoje. Não existe nenhuma das bases, dos alicerces necessários para haver qualquer tipo de cessação sustentável das hostilidades, quanto mais paz ou mesmo algum tipo de estabilidade. Não há base em lugar nenhum, está tudo ali. O chão é lava, por assim dizer. Então não dá para enxergar muita coisa positiva aqui. Uma última coisa sobre a qual quero falar com você, relacionada à guerra no Irã. É algo que não acho que esteja recebendo muita repercussão, nem muita atenção. Mas acho que talvez devesse começar a receber. Porque além de tudo que já discutimos, também poderíamos dizer, sabe, que não temos recursos navais suficientes. Os Estados Unidos não têm recursos suficientes para continuar sustentando esta guerra por muito tempo. Não temos munições guiadas de precisão suficientes. Isso tem aparecido nas notícias ultimamente e assim por diante. Mas a outra questão, que pensando na segurança a médio e longo prazo, deveria ser muito mais preocupante, é o papel que a China está desempenhando. Neste momento é mais um papel de observadora, mas também é algo que está acontecendo internamente. Aqui está Michael Dorn, um analista americano, dizendo: "Ei, talvez vocês devessem prestar atenção no que a China está fazendo." Os chineses vêm apoiando as capacidades iranianas de mísseis. Eles têm ajudado o Irã a desenvolvê-las, tanto fornecendo componentes essenciais para a fabricação dos mísseis, quanto dados de direcionamento. Empresas chinesas de satélite têm fornecido aos iranianos dados de direcionamento. Isso é claramente uma batalha. Eles estão usando o Oriente Médio como um laboratório para ver como os Estados Unidos se defendem contra esse tipo de coisa. Esses dados de combate, os dados que eles fornecem aos iranianos e os dados que recebem deles, têm um valor enorme para a China. Devemos estar cientes de que eles estão fazendo isso e entender que fazem por um motivo. Só existem 3 entidades no mundo que têm mísseis balísticos antinavio: o Irã, os Houthis e a China. A China está fornecendo essas armas aos Houthis e ao Irã, porque um míssil balístico antinavio é uma arma usada para uma única coisa: atacar um porta-aviões americano. Então os chineses querem entender como a nossa marinha reage a todas essas armas. Pravor Store. Não tenho certeza de que ninguém mais no mundo tem essas armas, ou pelo menos algo que possa ser usado a partir delas. Mas acho importante a questão maior que ele levanta. Segundo muitos relatos, a China está usando isso como um laboratório para testar algumas de suas armas e munições contra os americanos. O que você diz a isso? Isso não está descartado. Mas os iranianos, por exemplo, na questão da seleção de alvos, dizem que não precisam de ajuda chinesa ou russa. Eles têm seus próprios recursos. Eles vêm bem, não se preparando para a guerra, mas antecipando algum tipo de conflito há muito tempo. Eu sou um pouco cético em relação a muita coisa disso. Os chineses, claramente, o mundo inteiro está observando essas guerras, usando-as e aprendendo com elas. Isso é certo. Acho que a China está seguindo uma linha muito mais cautelosa.
Acho que, nos primeiros anos, você se lembra, os chineses apresentaram uma iniciativa de paz para a guerra russo-ucraniana. Não era exatamente uma iniciativa de paz. Eram parâmetros dentro dos quais algum tipo de paz poderia acontecer. Mas desde então tem havido um silêncio notável. E tem sido tudo muito cauteloso, por causa da ameaça de sanções, das vulnerabilidades econômicas e de muito mais. Tenho a impressão, e também penso isso, de que muita coisa aí é mais suposição do que algo baseado em fatos. Quer dizer, não tenho nenhuma análise de inteligência sobre isso, mas sou cético. Acho que, no panorama geral, a China está mantendo um perfil discreto, para grande desagrado de Moscou e de tantos outros que gostariam que ela fosse mais ativa, que gostariam que ela estivesse fazendo o que esse Daniel Davis diz que eles estão fazendo. Sou cético. Também acho que a China decidiu deixar essas guerras se esgotarem por si mesmas, se é isso que elas vão fazer. Deixem o Ocidente se destruir. Nós vamos simplesmente continuar fazendo o que estamos fazendo. Qualquer envolvimento corre o risco de nos arrastar para conflitos que não foram criados por nós. E sabe, os líderes chineses, goste-se deles ou não, têm um forte senso estratégico e também uma condução inteligente do Estado. E por condução do Estado não quero dizer apenas o lado militar das coisas, mas uma compreensão das bases econômicas e industriais de qualquer conflito. E neste momento, eles certamente estão aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Todas as forças armadas estão observando isso muito, muito de perto. Mas não acho que exista um nível de envolvimento ativo. Justo. Tudo o que temos são as alegações dele sobre um laboratório. Mas eu diria que, do lado russo, há um problema muito mais direto e ainda maior para toda a aliança da OTAN, incluindo os Estados Unidos. É que, como escolhemos fornecer tantas munições, armas e alta tecnologia para o lado ucraniano, isso deu à Rússia a oportunidade de descobrir como elas funcionam, como derrotá-las e assim por diante. E vemos que eles conseguiram fazer isso. Eles neutralizaram muitas das nossas capacidades tecnológicas que, de outra forma, talvez precisássemos usar numa guerra aqui. Em que medida você se preocupa que o nosso fornecimento de tudo para o lado ucraniano possa um dia ter um impacto negativo caso precisemos usar essas armas? Sem dúvida é o que acontece. Não é algo que me preocupe tanto, mas o fato é que a Rússia capturou uma enorme quantidade de armamentos desde o início da guerra até os tanques Leopard, todos os HIMARS, todos os JASM e assim por diante. E tudo isso foi desmontado. Eles exibiram esses equipamentos tanto na Praça Vermelha quanto no Monte Poklonaya, em Moscou, e em várias exposições. Mas ao mesmo tempo eles foram desmontados. Essa é, obviamente, uma das razões pelas quais a Boeing se recusou a, voltar atrás, ou se recusou a aceitar a promessa de Trump de licenciar a Ucrânia para produzir os mísseis Patriot, porque quase certamente haveria vazamento, captura e assim por diante. Então sim, todos os lados estão aprendendo com esta guerra. E como eu digo, há um enorme... Não é apenas uma reação econômica, política e diplomática, mas no fim das contas, essas guerras, e o que eu estava dizendo sobre a necessidade de haver uma base para a paz, o que de fato me preocupa é que todas essas guerras transbordem, que se espalhem, quer queira, quer não, involuntariamente. E aos poucos teremos esses ataques com mísseis e drones por toda parte. Até agora, como você sabe, na Europa, no verão passado, houve um enorme pânico. O aeroporto de Copenhague, outros aeroportos, os aeroportos de Londres ficaram fechados por um dia, por horas, por causa de uma suposta ameaça de drones russos. Até onde sei, nada disso foi comprovado. Mas foi uma antecipação, um prenúncio do que pode estar por vir. E estou pensando, em primeiro lugar, em atores não estatais, para os quais essas tecnologias são fáceis de produzir. Quero dizer, não é difícil. E vemos que os ucranianos estão fabricando dezenas de milhares por dia. E isso significa que a guerra está chegando. Sim, ela chegou à Rússia hoje.
muito possivelmente pode chegar à Europa Ocidental e, como eu digo, Deus nos livre, à Europa Ocidental e aos Estados Unidos amanhã. Mas é assim que as coisas estão caminhando. E a propósito, o que você disse sobre Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, me perturbou profundamente. Essas pessoas estão em completa negação quanto ao turbilhão que estão alimentando. E, como você muito bem colocou, elas estão jogando gasolina, querosene, nessas chamas, em vez de apagá-las. A União Europeia não fez nenhum movimento em favor da diplomacia no 5º ano de uma guerra no seu próprio continente. E a União Europeia costumava se considerar um projeto de paz. Ela está tão desacreditada entre os nossos próprios públicos, internamente, e no restante do chamado Sul Global. Então, deixe-me fazer uma última pergunta. Você falou sobre como essas guerras estão meio que se fundindo e se tornando, se não diretamente conectadas, certamente relacionadas. Você também disse que não vê a base, os fundamentos que poderiam sustentar a paz em nenhum desses dois lugares, apesar de quaisquer alegações feitas pelo presidente Trump ou por Ursula von der Leyen, que em muitos aspectos são semelhantes. Para onde isso pode ir? Se neste momento, o caminhão de bombeiros, e você acabou de descrever isso muito bem, a União Europeia, que antes era a Organização da Paz, agora está apenas alimentando as chamas. Se os próprios caminhões de bombeiros só têm querosene, qual é a perspectiva de que essas coisas possam acabar tão cedo? Receio que seja apenas um prognóstico pessimista. Positivo ou não, a Rússia está avançando nas frentes militares. Os dois lados buscam o colapso do regime. Então a Rússia espera que Kiev, entre em desordem interna, algo cada vez mais evidente depois dos casos de corrupção, Mindish e muito mais. Até Valery Zaluzhny, numa entrevista hoje e ontem, diz que a Ucrânia, afinal, nunca vai entrar na OTAN. Então, do que trata esta guerra? Essa guerra era Elindervegunal Smalret. Então tem um significado simbólico, entrar a comunidade política ocidental de muitas maneiras. Isso não vai acontecer. Então, do que se trata esta guerra? E mesmo assim, eles continuam lutando. Certo, sabemos que os ucranianos são teimosos, mas chega um ponto em que a teimosia vira estupidez. Porque é por isso que o ponto final é que, quando os livros de história forem escritos, Zelensky, sem dúvida, disso eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, será lembrado como um dos piores líderes da história mundial. Este é um homem que está destruindo e disposto a sacrificar seu país, a flor do povo ucraniano, por uma guerra que não tem sentido, e assim por diante. Ele tenta apresentá-la como uma guerra da civilização contra os orcs bárbaros da Rússia. Isso é simplesmente uma fala orientalista civilizacional horrível, horrível. É o que há de pior na história colonial da Europa, na África e na Ásia, quando ela denigre os inimigos que está massacrando e matando. Essa linguagem... Como é possível que ainda estejamos usando isso no segundo quarto do século XXI e que a União Europeia endosse esse tipo de discurso etnocrático cheio de ódio? Então não, receio estar muito pessimista. Mas é claro, nas guerras, como todos sabemos, há forças tectônicas mais profundas em ação. E claramente a vantagem está com a Rússia. Dissemos isso desde o começo. Você disse isso? Todos dizem que a Rússia tem uma preponderância de poder e recursos, mas acima de tudo, ela tem a vontade de vencer. Tem, sim. E também tem armas nucleares, o que por si só é uma carta na manga. Olha, agradecemos muito por você ter participado hoje. Muito obrigado, professor. Esperamos contar com você novamente em breve. Muito obrigado. E vamos receber novamente o irmão Joe Kent hoje à tarde. Ele vai falar sobre algumas dessas questões, mas também vai abordar outros assuntos. Talvez você o tenha visto nas notícias ultimamente, o que é muito interessante. E estamos ansiosos para conversar com ele sobre isso hoje. Às 4 da tarde, no Daniel Davis Deep Dive. Vejo vocês lá. Vocês sabem que não temos patrocinadores, porque odiamos ficar bombardeando vocês com anúncios. Eu não gosto deles. Então,
retribuam um pouco o carinho. Inscrevam-se, curtam e mandem isto para alguém de quem vocês gostam. Like and send this to somebody you care about.